Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Walter. Eu sou professor da disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 1 e hoje nós vamos falar sobre função exponencial. Inicialmente, vamos começar com a definição da função exponencial. A função exponencial se define da seguinte forma: é toda função f de R em R+, que assume a seguinte forma: f de x igual a elevado a x, onde o a está variando de a para mais infinito, sendo que o a é diferente de 1. Ou seja, o a é maior do que 0 e a é diferente de 1. Onde esse a aí, pessoal, é a base da função. Aí a gente divide a função exponencial em dois casos. No caso em que a função é crescente e no caso em que a função é decrescente. Na função crescente, se você observar, é uma função em que ela vem próxima ao eixo x de menos infinito, cortando no ponto 1 no eixo y igual a 1, tendendo para mais infinito. Então, esse é o caso em que é crescente. E para a função ser crescente, o a tem que ser maior do que 1. Já o caso decrescente, o a está variando entre 0 e 1, e aí a função vem de mais infinito, passa pelo ponto 0 e 1 e tende a encostar no eixo x. Então, esse aqui é o caso decrescente. Portanto, para ser crescente, a base tem que ser maior que 1, e para ser decrescente, a base tem que estar entre 0 e 1. Em relação aos gráficos, vamos fazer dois exemplos aqui em relação a gráficos. Na verdade, 3 exemplos. Eu estou pedindo aí, inicialmente na letra A, que a gente desenhe o gráfico da função 2 elevado a x, na letra B da função 2 elevado a menos x, na letra C da função 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x. E aí a gente vai fazer esse gráfico, os 3 gráficos, vamos plotar tudo no mesmo sistema. Então veja só como é que vai ficar. Observe, pessoal, que aqui na letra A, a minha base, o a é 2. Então ele é maior do que 1. Então, nesse caso aqui, a função é crescente. Já no outro caso, na letra B, a gente tem 2 elevado a menos x. 2 elevado a menos x a gente pode colocar assim, ó, como 1 sobre 2 elevado a x. Se a gente mexer um pouquinho, a gente pode colocar como 1 sobre 2 elevado a x. Com isso, pessoal, a gente está tirando que a base é meio. Portanto, se a base é meio, ela é menor do que 1 e maior do que 0. Ou seja, nesse caso aqui a função é decrescente. E na letra C é a junção dos dois casos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Inicialmente, vamos fazer a função f. Então, caso crescente, os dois casos, eles vão passar aqui em um ponto, né, ó, que é o ponto 0 no x e 1 no y. Então, esse gráfico ele vem aqui de menos infinito, passa por esse ponto e ele vai crescendo. Então, esse aqui a gente está fazendo a função f. O outro caso acontece já no sentido oposto. Então, ele já vem de menos infinito, passa pelo ponto 0 e 1 e vai se aproximando do eixo x. Ok? E aí você pode ver o seguinte, que para esse caso aqui a gente vai fazer um outro gráfico, que é o gráfico
H, que é a soma dos dois. Então, se é a soma dos dois, o primeiro ponto, em vez de passar no ponto 0 e 1, ele vai passar no ponto 0 e 2. Aí a pergunta, por que passa no ponto 0 e 2? Porque quando x for 0, na primeira função dá 1 e na segunda função dá 1, e 1 mais 1 dá 2. Então, esse gráfico vai passar no ponto 0 e 2. E os demais, então ele vai acompanhar a mesma curva da f, só que com esse acréscimo. Então, a gente vai pegar a altura do gráfico da f, mais esse acréscimo aqui, ó. Esse pequeno acréscimo aqui, a gente vai jogar em cima da curva da f. E à medida que a gente for aumentando, o acréscimo vai diminuindo. Então, basicamente, o gráfico lá vai fazer algo assim, ó. E a mesma coisa acontece no outro caso aqui, pessoal. Tá? Então, esse gráfico aqui é o gráfico da função h. E esse gráfico aqui, a gente não pode esquecer, é o gráfico da função g. Portanto, nós temos aqui, ó, o gráfico da g. E lembrando que a função h é a soma das duas funções. Se a gente tomasse um x muito grande lá na frente, lá no infinito, esse gráfico verde ele ia tendenciar a ser o gráfico da f, porque o gráfico da g vai encostando em zero. Tá bom? Então, aí a gente plotou os dois gráficos em um só. Agora a gente vai fazer as equações exponenciais. Então, para a gente resolver as equações exponenciais, devemos obedecer a seguinte relação. Primeira relação. Se o a elevado a x é igual a elevado a y, se o x é igual a y. Então, o que está acontecendo? A gente está cancelando as bases e olhando, fazendo o comparativo dos expoentes. E isso para todo a maior do que 0 e o a diferente de 1, né? Porque isso é a definição da função exponencial. Vou colocar 3 exemplos para a gente resolver aqui, pessoal. Então, observe só. Como a própria definição está colocando aqui, é necessário que vocês deixem tanto o primeiro membro como o segundo membro na mesma base. Então, na letra A, a gente tem 2 elevado a x, mas na letra B não está na base 2, então é necessário que a gente coloque esse 64 na base 2. Mas aí fica simples, porque eu tenho aqui 2 elevado a x igual 64, se a gente decompor esse número, ele é 2 elevado a 6. Ou seja, então a gente está colocando ambos na mesma base. Posso cancelar, portanto, o x vai ser igual a 6. Se o x é 6, então encontramos a nossa solução. A mesma coisa acontece aqui na letra B, né? Só que aí tem um detalhe. Será que eu consigo colocar 32 na base 4? Não, não consigo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar, decompor o 4 e também decompor o 32. Se você decompõe o 4, a gente observa que nós temos 2 elevado a 2. Só que tem um x aqui. Então, vamos botar um parênteses e colocar o x. Já o 32, ele é 1 sobre 2 elevado a 5. Então, a gente colocou tudo na base 2. Aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Para me eliminar esse parênteses, né, pelas propriedades de potência, a gente multiplica o 2 vezes o x. Então, fica 2 elevado a 2x igual... Agora, eu preciso subir com esse 2 que está aqui embaixo, mas tem propriedade também para isso. Basta você trocar o sinal do expoente. Então, fica 2 elevado a menos 5. Agora, a gente faz o cancelamento. Então, nós temos que 2x é igual a menos 5. Então, x fica menos 5 sobre 2. Portanto, a solução do nosso problema é menos 5 sobre 2. Vamos para a letra C. Como é que a gente resolve aqui na letra C? Já que eu tenho que colocar todo mundo na mesma base. Aqui eu tenho base 5. E aqui, pessoal, eu tenho 1.
Então, significa dizer que eu tenho que pegar esse 1 e colocar na base 5. Mas não é difícil fazer isso. Por quê? Porque aqui eu fico com 5 elevado a 3x menos 6. E por propriedades de potência, nós sabemos que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, a gente pode colocar o 5 elevado a zero. Cancelo o 5 aqui e o 5 aqui. Fico com 3x menos 6 igual a zero. Portanto, 3x é igual a 6. Portanto, passo o 3 dividindo para lá, o x é 2. Significa dizer que nós encontramos a solução do nosso problema sendo x igual a 2. Continuando resolvendo ainda exemplos de equações exponenciais, temos aqui na letra D. Agora aqui na letra D, pessoal, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Inicialmente, a gente vai fazer o mesmo processo, colocar todo mundo na mesma base. Então, o que a gente vai fazer? Pegar tanto o 27 quanto o 9, colocar ele na base 3. Porque 27 é 3 elevado a 3, vezes x ao quadrado mais 1. E o 9 é 3 elevado a 2, vezes 5x. Então, vamos agora eliminar os parênteses, multiplicando os expoentes. Então, fica 3x ao quadrado mais 3. E aqui fica 3 elevado a 10x. Agora, a gente pode cancelar as bases. Então, vamos ficar com 3x ao quadrado menos 10x mais 3 igual a zero. Deixamos todo mundo arrumado. Então, nós temos aí uma equação do segundo grau. E nessa equação do segundo grau, vamos resolver, encontrar o delta. Se a gente resolve e encontra o delta dessa equação, pessoal, o delta dela é 64, né? Aí vocês resolvem facilmente. E com o delta a gente vai encontrar os 2x, né? Encontramos o x sendo 10 mais ou menos 8 dividido por 10 mais ou menos 8 dividido por 6. Então, o que nós vamos fazer aqui? Dividido por 6. Aí eu tenho dois caminhos, um x1, aonde o x1 vai dar 3, né? Porque vai dar 10 mais 8, 18 dividido por 6 dá 3. E eu vou ter um x2, que vai ser 10 menos 8 dá 2 dividido por 6. Então, 2 sextos é 1 terço. Ou seja, eu tenho duas soluções. 1 terço e 3. Tá? Essa é a solução do nosso problema. Por fim, nós temos mais uma equação. Essa última equação a gente tem que tomar muito cuidado quando for resolver essa equação. Primeiro, vamos ter que colocar tudo na base 3. Por exemplo, eu não tenho como colocar 6 na base 3. Tá? E mesmo que eu conseguisse, eu não posso colocar e querer fazer uma operação porque aqui tem uma subtração. Então, o critério é olhar para essas duas potências aqui e colocar na mesma base. Então, eu posso observar que o 9 é 3 ao quadrado elevado a x menos 3 elevado a x. Esse 6 que está do outro lado eu vou trazer para cá. Menos 6 igual a zero. O que a gente observa? Aqui eu vou fazer uma permuta. Eu vou trocar esse 2 com esse x. Eu vou passar o x para cá, vou passar o x para cá e vou passar o 2 para o outro lado. Então, vou trocar de lugar. Então, vai ficar 3 elevado a x ao quadrado menos 3 elevado a x menos 6 igual a zero. Com isso, pessoal, a gente faz uma substituição. Então,
fazendo o 3 elevado a x, vamos fazer ele como igual a y. Tem que lembrar que isso aqui é um exponencial, então, necessariamente, esse y tem que ser maior do que zero. Portanto, nós vamos obter o seguinte. Temos, fazendo a substituição aqui, nessa equação, né, ó, vai ficar o 3 elevado a x é y agora. Então, fica y ao quadrado, menos, aqui ó, é y, menos 6 igual a zero. Então, eu tenho uma equação do segundo grau em função de y. Se a gente for resolver essa equação aqui, pessoal, do segundo grau, eu tenho um y1, que vai ser 3, e eu vou ter um y2, que vai ser menos 2. Só que eu já tinha colocado aqui em cima que o y tem que ser maior do que zero. Isso significa dizer que esse cara aqui, o menos 2, não serve. Ele não serve para a gente. Então, o único valor que a gente vai aceitar é exatamente esse cara aqui, o 3. Logo, eu posso voltar e resolver com a substituição. Como o 3 elevado a x é y, mas o meu y que nós encontramos é o 3. Portanto, a gente fica que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 1. Vamos cancelar as bases por propriedade. Então, eu vou ter que x é igual a 1. Significa dizer que nós encontramos uma única solução para esse problema que é 1. E já era fácil de ter verificado que 1 era a solução, porque se você observar aqui em cima, ó, 9 elevado a 1 é 9, menos 3 elevado a 1 é 3, e 9 menos 3 dá 6. Ou seja, realmente o 1 é a solução. Agora vamos resolver as inequações exponenciais, pessoal. Para resolver as inequações exponenciais, devemos obedecer às seguintes relações. Aí nós temos a primeira relação. Se a elevado a x for maior do que y, se só se o x for maior do que y para todo a maior do que 1. Então, essa relação só é válida quando eu estiver comparando funções exponenciais crescentes, né? Porque aqui o a é maior que 1. Segundo, se a elevado a x é maior do que a elevado a y, se só se o x é menor do que y para todo a entre 0 e 1. Então, esse segundo caso aqui a gente só vai utilizar se eu estiver comparando funções exponenciais decrescentes. Vale ressaltar que essa mesma relação, as duas relações que vale para maior, ela também vale para maior igual, como também vale para menor e também vale para menor igual. Então, as ideias são as mesmas, tá? Qual é a ideia? Que sempre que eu estiver comparando funções exponenciais crescentes de mesma base, o sentido da desigualdade permanece, e se eu tiver com funções exponenciais decrescentes, o sentido da desigualdade se inverte. Ó. Então, observe que aqui era maior, inverteu para menor. Temos dois exemplos para a gente fazer aqui inicialmente. A 5 elevado a x maior do que 1 sobre 125. Qual é o procedimento? É o mesmo procedimento que a gente fez nas equações exponenciais. A diferença é que a gente tem que observar que agora aqui é uma desigualdade. Então, tem que aplicar uma dessas duas regras aqui. Inicialmente, a gente vai colocar tudo para a mesma base. Então, eu tenho 5 elevado a x maior do que 1 sobre 125, pessoal, se a gente coloca na base 5, ele é 5 elevado a 3. Que aqui, aplicando regras de potência, ele é 5 elevado a menos 3. Portanto, eu estou dizendo que 5 elevado a x é maior do que 5 elevado a menos 3. Aí, ó, pela propriedade 1, as bases aqui é 5. É maior do que 1. Então, eu posso cancelar as bases e comparar os expoentes conservando o mesmo sentido da desigualdade, que era maior.
Então, eu fico com x maior do que 3. Então, é sempre interessante escrever a solução das inequações exponenciais. Como é a solução? O enredo sempre é o mesmo. X pertencente aos reais, tal que o x é maior do que menos 3. Aqui tem a primeira solução. Agora a gente vai para a segunda solução. É o mesmo sentido, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho porque a gente tem que operar com esse radical. Mas a gente consegue também eliminar esse radical. Aqui eu já estou na base 2, significa dizer que eu vou pegar esse 128 e colocar na base 2. Então eu já vou colocar aqui do ladinho que 128, se você decompor, ele é 2 elevado a 7. E aqui, pessoal, vamos aplicar a propriedade radical, propriedade de potência envolvendo o radical. Então, veja só, eu tenho 1 sobre esse carinha aqui, eu posso fazer o seguinte com ele, ó. Aqui, a gente sabe que tem um índice, que é o 2. E esse índice aqui, ele vai passar para debaixo desse x aqui, para poder eliminar o radical. Então, fica 2 elevado a x sobre 2. Menor igual. Aqui não era 2 elevado a 7? Eu vou fazer o seguinte. Esse cara, eu vou colocar, como aqui está se desenhando, eu tenho uma base meio, então eu vou colocar ali também na base meio. Como é que eu faço isso? Se eu tenho 2 e eu quero inverter o 2, a gente troca o sinal do expoente. Portanto, porque não pode esquecer que debaixo do 2 tem um 1. Então, fica 1 sobre 2. E aqui, o expoente que era 7 passa a ser menos 7. Então, toda vez que você inverter numerador com denominador, o expoente muda de sinal. E aqui, pessoal, eu posso transformar todo mundo na mesma base. Então, fica 1 sobre 2 elevado a x sobre 2, que é menor ou igual do que meio elevado a menos 7. Agora a gente pode fazer o cancelamento das bases tranquilamente, só que aí você tem que lembrar que a base é meio. Então, eu estou no segundo caso, eu estou com a base entre 0 e 1. Significa dizer que o sentido da desigualdade ele vai se inverter. Portanto, eu vou ficar agora com a seguinte situação. X sobre 2, aqui não era menor ou igual, passa a ser maior ou igual do que menos 7. Esse cara aqui não está dividindo, o 2 não está dividindo, passa para lá multiplicando. Portanto, x vai ser maior ou igual 2 vezes menos 7, menos 14. Agora é só a gente escrever o mesmo enredo, né, da solução. A solução é x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a menos 14. Ok, pessoal? Beleza, agora vamos continuar as inequações exponenciais. Nós temos aí, pessoal, mais uma para a gente resolver. Aqui já está desenhado que vai ser idêntico ao que nós fizemos na letra B, né? Porque eu estou com a base igual a 0,01 e essa base ela está entre 0 e 1. Então, aqui a gente já pode cancelar essa base direto, não tem nem o que fazer, ela já está arrumada, e comparar os expoentes. Então, fica 2x ao quadrado mais 1, só que tem um detalhe, a desigualdade aqui, que era maior, ela passa a ser menor, porque a base está entre 0 e 1, né? Pela segunda propriedade que nós já comentamos, menor do que 3x. E aí você deixa todo mundo no primeiro membro para ter exatamente uma inequação exponencial. E aí vai ressaltar como é que a gente faz o estudo do sinal de uma inequação exponencial. Nós já estudamos isso aqui nas funções quadráticas, como é que faz o estudo das inequações quadráticas. E aí, então, a gente tem que fazer, inicialmente, tem que encontrar as raízes, né, da função. Então, se eu for resolver isso aqui, pessoal, quem são as raízes desse cara aqui? São duas. Eu encontro meio como raiz e encontro uma outra raiz sendo 1. Essas são as duas raízes, né? Isso é fácil vocês certificarem utilizando aí a fórmula de Bhaskara.
E aí a gente precisa fazer o estudo. Como é o estudo? Tem que lembrar que o A é 2, o B é menos 3 e o C é 1. São os coeficientes da função, né? Do segundo grau. Como o A é 2, significa dizer que é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, basicamente, acontece isso aqui. Então, a gente tem aqui, ó, o meu eixo x, e ela vai ter esse sentido. Aqui está aberto, porque é apenas menor, então uma bolinha aberta aqui e uma bolinha aberta aqui. O primeiro cara é meio e o segundo cara é 1. Eu estou atrás de soluções menores do que zero, então soluções negativas. Então, a gente sabe que isso aqui é mais, porque está acima do eixo, aqui é menos. Então, eu estou atrás das soluções que estão aqui, ó, nesse intervalo. Portanto, o meu x está entre menos meio e 1. Significa dizer que a solução do meu problema é um x pertencente aos reais, tal que meio é menor do que x, que é menor do que 1. Ok, pessoal? Mais outra inequação para a gente resolver, pessoal. Essa equação aqui ela vai ser muito parecida com o que nós fizemos lá na equação, lá nas equações exponenciais, em que você precisa fazer uma substituição, chamar um cara de y. Então, observa que aqui, ó, o 4, eu vou colocar ele na base 2 para ficar igual a esse 2 elevado a x. Portanto, eu fico com 2 elevado a 2 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8 menor do que zero. Feito isso aqui, a gente vai novamente, ó, permutar o 2 com x de lugar. Então, fica 2 elevado a x ao quadrado menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8 menor do que zero. Certo? Feito isso aqui, a gente vai fazer aquela substituição, né? Fazendo 2 elevado a x igual a y. Vale lembrar que 2 elevado a x sempre é maior do que zero, portanto, esse y aqui também tem que ser maior do que zero. Então, assim temos. Fazendo a substituição, aqui você vai ter o seguinte, pessoal. O 2 elevado a x agora é y, então fica y ao quadrado, menos 6 vezes y, mais 8, menor do que zero. Se a gente for resolver isso aqui novamente, como nós fizemos na letra C, né? Tem que fazer o estudo disso aqui. Então, aqui a gente tem duas raízes. Nós temos 2 e a outra raiz aqui é menos 4. Novamente, fácil de vocês certificarem isso aí. E vamos fazer o estudo do sinal também. Aqui é o meu y, né? A concavidade é voltada para cima, porque o A bem aqui é 1. Os caras que estão aqui embaixo são negativos, aqui fora são os positivos. Também estou atrás de soluções abertas, nos extremos. Então, aqui eu tenho um 2 e tenho um 4. E estou atrás de soluções negativas. Significa dizer que a minha solução aqui, pessoal, ela vai ser 2 menor do que y, menor do que 4. Essa é a minha solução. Com isso, mas eu não estou atrás dessa solução em y, eu estou atrás da solução em x. Portanto, eu vou fazer o seguinte, vou botar para cá. Significa dizer que fica 2 menor do que o y, mas o meu y é 2 elevado a x, então fica 2 elevado a x menor do que o 4, mas lembra-se que o 4 é 2 ao quadrado. E 2 eu posso colocar como 2 elevado a 1. Então, o que acontece? Eu estou na base 2, e aplicando lá para a primeira propriedade, eu posso cancelar essas bases, tá? Das 3 desigualdades e olhar só para os expoentes. E as desigualdades permanecem. Então, fica 1 menor do que x menor do que 2. Essa é a minha solução.
Aí a gente precisa colocar aquele enredo, né? X pertencente aos reais, tal que 1 é menor do que x, que é menor do que 2. Então, essa é a minha solução. E por fim, pessoal, vamos resolver uma última. Essa última aqui a gente tem que prestar um pouco de atenção, tá? Porque a gente não está trabalhando com uma base real que foi dada, é uma base variada, porque o meu x aqui ele pode ser qualquer valor real. Então, a gente tem que fazer as análises dentro dos reais para saber o que vai acontecer em cada solução. Inicialmente, sempre você vai analisar dois valores. Então, a gente analisa sempre o 0 e o 1 para saber se eles comportam nessa solução. Então, vamos analisar. Se o x for igual a 0, o que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos substituir o 0 aqui, ó. Fica 0. Substituindo o 0 aqui no expoente, fica só o 7. Aí ele diz maior ou igual do que o x, que é o 0. A pergunta é, 0 elevado a 7 é maior ou igual do que 0? Sim, verdade, porque a igualdade satisfaz o problema. Se eu tivesse apenas maior, o 0 não seria a solução. Mas como eu tenho a igualdade, o 0 é a solução. Então, isso aqui é verdade. Vou fazer o mesmo caso agora para o x igual a 1. Se o x for igual a 1, o que vai acontecer? Vamos substituir 1 aqui. Então, fica 1. Substituindo 1 aqui em cima, pessoal, fica 3. Então, fica 1 ao cubo é maior ou igual do que o x, que é o próprio 1. 1 ao cubo é maior que 1? Sim, porque a igualdade faz com que esses caras sejam verdadeiros. Então, isso aqui também é verdade. Significa dizer que tanto o 0 e o 1 fazem parte da nossa solução. Então, esse foi o primeiro critério. Agora, gente, como o x é base, tem que lembrar, pessoal, que se o x é base, existem duas situações para ser analisadas. Se eles forem crescentes ou se eles forem decrescentes. Então, vamos analisar inicialmente o caso decrescente. No caso decrescente, se o x estiver variando entre 0 e 1. Tá? Esse é o caso decrescente. Então, para essa situação, nós vamos resolver e ver o que acontece. Ora, então a gente vai pegar aqui a nossa solução lá em cima, que é x elevado a x ao quadrado menos 5x mais 7 maior ou igual do que x, e esse x aqui é elevado a 1. Aí a gente está, nesse caso aqui, a gente está colocando que o x é decrescente. Então, ele está entre 0 e 1. Então, eu posso cancelar aqui as bases e vou comparar os expoentes. Então, x ao quadrado menos 5x mais 7. Se era maior ou igual, passa a ser menor ou igual, porque eu estou considerando que ele seja decrescente. Menor ou igual do que 1. Agora, eu vou isolar todo mundo. Então, fica x ao quadrado menos 5x mais... Passa esse 1 para cá, fica menos 1. 7 menos 1 dá 6. Menor ou igual do que 0. Ou seja, tem uma inequação do segundo grau. E a gente já sabe que nessa inequação do segundo grau, se eu for resolver ela, da mesma forma que nós já resolvemos anteriormente, a gente encontra a seguinte solução. 2 é menor ou igual do que x, menor ou igual do que 3. Tá? Esse é o intervalo de solução para esse cara aqui. Agora a gente vai analisar o outro caso. Fiz o x variando de 0 a 1. Agora vamos analisar o caso se o x for maior do que 1, que é o caso crescente. Fiz 1, vamos analisar esse caso aqui. Pessoal, a solução é a mesma. É a mesma solução aqui. A única coisa que você vai ter que ver é que aqui, pessoal, a gente vai ter essa desigualdade aqui, ela passa a ser maior ou igual. Então, eu vou ter a mesma equação aqui, essa equação, só que em vez de ter menor ou igual, vai ser maior ou igual. Então, para esse caso aqui, a gente resulta que x ao quadrado menos 5x mais 6 é maior ou igual do que 0. E se a gente resolve
isso aqui, para o caso maior ou igual do que zero, significa dizer que eu estou atrás daquelas soluções que estão fora do intervalo. Antes do 2 e maior do que o 3. Então, para esse caso aqui, eu estou analisando para x maior ou igual do que 2 ou x maior ou igual do que 3. Tá? Essas são as soluções extremas. Pronto, tenho as duas soluções. Só que eu preciso de uma solução geral do problema. Então, a solução geral do problema tem que contemplar tanto a primeira solução e a segunda solução. Então, a gente vai escrever a solução desse problema contemplando esses dois casos aqui também. Então, o que vai acontecer? Para o primeiro caso aqui, pessoal, como seria a solução? A solução seria o seguinte, ó. Eu teria x pertencente aos reais, tal que. Aí, vamos lá. O 0 e 1, ele é solução independente se eu estou analisando para o primeiro caso ou para o segundo caso. Portanto, o 0 e 1 ele entra na solução. Só que, pegando esse intervalo de 2 a 3, o 0 e 1 não está nesse intervalo, então a gente tem que incluir. Portanto, a gente coloca aqui x igual a 0. O x igual a 1 também é solução. Ou esse intervalo. 2 menor ou igual do que x, menor ou igual do que 3. Ou seja, essa é a solução para a primeira situação. E como seria a solução para a segunda situação? Aí a gente vai escrever também o mesmo enredo. X pertencente aos reais, tal que. A grande pergunta é, esses intervalos aqui, pessoal, eles já contêm o 0 e 1? Essa é a grande pergunta, tá? E aí você observa que sim. Ah, detalhe, aqui tem um pequeno ajuste que nós temos que fazer, né? Nesse caso aqui ele não é maior ou igual, tá? Ele é menor igual. Então, para x menor ou igual do que 2, o que a gente observa? Que o 0 e o 1 estão dentro. Porque se eu estou tomando x menor do que 2, o 0 é menor do que 2 e o 1 também é menor do que 2. Então, a gente não tem a necessidade de colocar o 0 e 1 como nós fizemos na primeira solução. Basta representar que x é menor do que 2, que já está valendo. Mas a gente tem uma outra parte, que é o x maior ou igual do que 3. Ou seja, essa é a solução dos dois problemas, tá? Só para desencargo de consciência, tá? Para quem não conseguiu interpretar como é que eu cheguei nessa primeira solução e nessa segunda solução, vocês têm que analisar exatamente, fazer o estudo do sinal, não esqueçam. Estou fazendo o estudo do sinal da função x ao quadrado menos 5x mais 6, ó. Que é assim. O cara aqui é uma bolinha fechada, né? Ó. A bolinha aqui é fechada. O primeiro cara aqui é 2 e o primeiro cara aqui é 3. Lembrando que aqui é menos e aqui fora é mais. Então, nesse caso aqui, eu estava atrás de soluções negativas, por isso que ele estava aqui no meio. E no outro caso aqui, eu estava atrás de soluções positivas, por isso que ele estava nos extremos. Ok, pessoal? E aí a gente termina essa questão. E aí, bons estudos.